Oi, eu sou a Fê Cortez e eu sou ativista ambiental, como a maioria de vocês sabe. Ativista ambiental é alguém que toma uma atitude em relação à preservação do meio ambiente, né? E na verdade a gente toma várias atitudes, porque preservar o meio ambiente, que é preservar a nossa casa e garantir a nossa sobrevivência no planeta, não requer só uma coisa, como parar de usar o copo descartável, mas sim repensar toda a forma como a gente existe aqui no planeta. A gente tem feito um monte de cagada sucessiva, mas principalmente o estilo de vida que a gente resolveu adotar é um estilo de vida que tem muito impacto ambiental. E esse impacto ambiental volta pra gente quando a gente vê que as nossas águas estão poluídas, nosso ar está poluído, que a gente tem poluição sonora, gente passando fome, que a gente mata milhões de peixes e animais marinhos por ano por conta das embalagenzinhas de coisinha que a gente usa de plástico, enfim. Porque a gente continua vivendo num sistema capitalista que privilegia o capital e não a vida, apesar de sermos seres humanos morando no planeta e não dinheiros andando por aí. Meio complexo, né? A gente faz escolhas todos os dias e essas escolhas impactam em como a gente vai sobreviver aqui. E por isso que, pra mim, andar de bicicleta é um ato político. Andar de bicicleta é um ato político porque vai contra o planejamento das cidades que foi feito em detrimento dos cidadãos. Tem um dado aqui muito legal desse site Transporte Ativo que diz o seguinte: a oferta de vias exclusivas para pedestres é só 0,02% do sistema viário nacional. E apenas 0,15% do sistema viário é composto por ciclovias. O que isso quer dizer? Que no planejamento das cidades, a gente privilegiou carro. A gente nem privilegiou ônibus e transporte público como metrô. A gente escolheu privilegiar carro. Por quê? Por quê? Quem ganha vendendo carro? Quais são as últimas fronteiras dos carros no planeta? Os países em desenvolvimento. Porque os países mais ricos já entenderam que essa não é a melhor opção de transporte. Quando a gente pensa que 67% da frota mundial de veículos é composta de automóveis privados. E atualmente se fabricam 32 milhões de veículos por ano, um veículo a cada segundo. Quem está usufruindo disso? Quem é a camada da população que pode ter um carro? Qual é o impacto disso na poluição? No Brasil, o Ministério das Cidades diz que o transporte individual é responsável por 74% do consumo de energia e 80% da emissão de poluentes nocivos à saúde e à natureza, sem contar a poluição sonora, que é uma coisa que a gente fala pouco, mas que a gente está muito exposto, aumenta o grau de estresse e tem uma série de consequências. Para mim, andar de bicicleta é um ato político porque a gente repensa essa lógica de para quem e por quem os transportes são comandados. Andar de bicicleta é um ato político porque eu não estou suscetível à greve dos caminhoneiros, por exemplo, e a nenhum controle e monopólio de combustível. Andar de bicicleta é um ato político porque eu coloco o meu corpo em movimento para me levar para algum lugar com uma baixa emissão de gases de efeito estufa que prejudicam a mim e a todo mundo. Andar de bicicleta é um ato político porque a gente mostra qual é o mundo que a gente quer construir. Então, através desse pequeno gesto que é andar de bicicleta, a gente está dizendo, olha, a gente quer cidades feitas para pessoas, a gente não quer mais cidades feitas para carros, a gente não quer mais um transporte que pese não sei quantas toneladas e consuma um absurdo de energia para levar uma pessoa. Quantas vezes a gente olha em volta e a gente vê a maioria dos carros com um passageiro? Eu não quero a minha cidade entupida de táxi, de Uber e de outros transportes que também causam engarrafamento. Andar de bicicleta é um ato político porque diminui o engarrafamento para todo mundo, porque é um ato no qual a gente está pensando no coletivo, não só na gente. Muitas vezes eu falo assim, cara, hoje eu não vou porque tá muito quente, prefiro o ar-condicionado no meu carro. E aí eu penso de novo e falo, não, eu vou sim, porque eu só uso o carro hoje para viajar. Eu não uso mais o carro na cidade. Eu tenho ônibus, eu tenho metrô e eu tenho a bicicleta que pode me levar até o metrô. Então, nesse caso, eu escolho andar de bicicleta porque eu considero isso um ato político. Fê, tem ciclovia no trajeto que você faz da sua casa para o seu trabalho? Uma pequena parte. Como é que você faz? Eu uso capacete, eu ando bem devagarzinho na calçada, sim, porque eu não vou arriscar minha vida na Avenida Jardim Botânico com um monte de ônibus. E eu sei que isso é super controverso, mas eu gosto de falar, porque enquanto a gente não tiver pressão suficiente para colocar mais ciclovias e mais pessoas andarem de bicicleta, infelizmente a gente não consegue reverter isso. O trânsito não é feito para o ciclista e não é feito para o pedestre. Então, claro que quando eu posso, eu uso a ciclovia em ruas bem tranquilas, paralelas, que eu sempre pego, eu também vou pela rua, mas quando eu vou na calçada de uma rua muito movimentada e que não tem alternativa,
sim, eu uso a calçada. Dito isso, andar de bicicleta é um ato político porque você começa a construir uma outra relação com as pessoas. Quando você anda de bicicleta, você não tá no celular, impossível. Quem anda de bicicleta sabe, não dá pra dirigir uma bicicleta e ficar no Instagram, no WhatsApp ou em qualquer outra coisa, como as pessoas fazem no carro. Você troca olhares com as pessoas, porque você agradece um que te deu licença, você olha pro motorista do carro que você vai passar. Enfim, você tem uma outra percepção da cidade. Você olha pra cima, você olha pro lado, você olha pra baixo. Você tem uma outra vivência da cidade. E isso é um ato político. Sair do status quo, sair do automático para ter uma outra relação com a cidade é um ato político. Eu gosto de chegar, de saber que horas eu vou sair, que horas eu vou chegar, e eu sei disso com a bicicleta, porque eu não tô refém do trânsito. Eu gosto de sentir que o meu impacto é cada vez menor. E aí eu digo uma coisa, bicicleta elétrica mudou minha vida, porque eu moro no Rio de Janeiro. Hoje, a máxima estava prevista para ser 41 graus no dia que eu tô gravando esse vídeo. A gente tem, de fato, muitos efeitos das mudanças climáticas. A gente, infelizmente, tem um prefeito hoje que não entende nada de árvore, que não planta árvore e que não entende nada de mudança climática e que, assim, nem de transporte. Aliás, eu não sei muito bem do que ele entende. A gente mora numa cidade, eu moro numa cidade que é muito quente. Então, quando eu tinha só bicicleta normal, eu chegava no trabalho suando muito. Então eu comprei uma bicicleta elétrica. E aí mudou minha vida, porque de fato eu uso a bicicleta elétrica pra tudo. Pra trabalhar, pra ir pra um pequeno deslocamento, pra um deslocamento médio, pra ir pro cinema, pra ir jantar com os meus amigos. Eu uso a bicicleta para tudo. Meu namorado busca a filha dele na escola de bicicleta. Então somos ciclistas com muito prazer e com muita convicção, porque é através desses gestos que a gente faz as pessoas repensarem e mudarem o mundo. E aí eu fico pensando, tivemos IPI reduzido um tempão para imposto de carro, né? Por que a gente nunca teve para bicicleta? Se a gente quer construir um mundo para as pessoas, por que a gente não tem mais ciclovias? Em toda a cidade, espalhadas por toda a cidade. Porque mesmo quem mora longe do trabalho pode ter uma conexão da bicicleta até o metrô, até um trem, até um terminal e de lá pegar esse meio de transporte para o seu trabalho ou para o lugar que precisa ir. Isso acontece lá fora direto, em cidades gringas direto. Então o modelo já está pronto. É só a gente querer fazer. Então andar de bicicleta sim é um ato político. Além disso, tem alguns dados que eu queria ler para vocês. Os automóveis e motocicletas são responsáveis por 91% dos 76 milhões de quilômetros rodados anualmente nas cidades brasileiras de 60 mil habitantes ou mais. 91% é muita coisa. Significa que a gente não está falando de ônibus nem de metrô. Significa que a gente está falando de transportes unitários altamente poluentes. Os automóveis, eles contribuem consideravelmente para o aumento do efeito estufa. Então a gente pensa às vezes que é só questão do governo, né? De resolver o aquecimento global, o efeito estufa, etc, etc. Mas a nossa escolha diária de transporte é uma escolha que impacta no aquecimento global, na poluição, em todas as mortes causadas, por exemplo, por conta da poluição atmosférica no mundo. Milhares de crianças morrem anualmente no mundo por conta de problemas decorrentes da poluição atmosférica. E aí a gente tem os automóveis contribuindo para uma grande parcela da emissão desses gases que causam a poluição atmosférica. Repetindo, segundo o Ministério das Cidades, o transporte individual é responsável por 74% do consumo de energia e 80% da emissão de poluentes nocivos à saúde humana. Individual, aquele meu e seu, né? Aí eu queria falar um pouquinho sobre as vantagens da bicicleta sobre o automóvel. A bicicleta não polui. Mesmo você pensando, mas você usa bicicleta elétrica, a matriz energética do Brasil ainda é uma matriz predominantemente limpa. Então essa energia usada também, ela é uma energia muito melhor do que a queima de combustível fóssil, para quem ficou na dúvida sobre isso. Além disso, ela não produz barulho, gente. Você ter um transporte que não cria barulho é maravilhoso, porque as pessoas que estão na cidade, elas têm um nível de estresse muito aumentado pela quantidade de ruídos aos quais somos expostos diariamente. Pedalar faz com que a gente se sinta melhor, faz com que a gente queime calorias e gordurinhas indesejáveis e principalmente o nosso condicionamento físico melhora. Então, pedalar é uma atividade física e você pode fazer isso indo e voltando do seu trabalho e aproveitando esse tempo. Quando você pedala, você sabe exatamente a hora que você vai chegar, porque você já fez aquele percurso várias vezes e você não está refém do trânsito. A fabricação da matéria-prima consome pouca energia e pouca matéria-prima. A manutenção de uma bicicleta é muito simples. Muitas vezes o próprio usuário pode fazer essa manutenção, não requer nenhuma oficina mecânica super sofisticada.
Cada bicicleta pode percorrer 1.000 quilômetros com a quantidade de energia equivalente a 1 litro de gasolina. Energia gerada pela gente, né? Que é muito melhor. Quando um ciclista pedala numa velocidade média de 15 km por hora, ele gasta a quantidade de energia usada por um automóvel só para manter o farol aceso. Eu já falei também que a gente tem uma nova percepção da cidade, e muitas vezes nessa percepção a gente descobre lugares assim que encantam a gente, vistas que a gente não poderia ver de dentro de um carro, e isso faz com que a gente se conecte mais com a natureza, com que a gente se conecte mais com as pessoas. E tem uma outra vantagem: crianças e idosos também podem andar de bike, não precisa de carteira de motorista. E aí você pode transformar aquela pressão e aquele estresse do trânsito em liberação de endorfina, em alegria, em felicidade, em prazer. Eu só vejo benefícios para andar de bicicleta. E aí eu queria que você me contasse um pouco da tua experiência com a bike. Você já experimentou? Eu recomendo tanto a bicicleta elétrica que recentemente eu estava conversando com a minha amiga Giovana e eu falei muito pra ela: amiga, compra uma bicicleta elétrica, compra uma bicicleta elétrica. E aí eu encontrei com ela e aí ela falou assim: tô de bike. Eu falei: eu também. A gente foi tomar um suco. Ela falou: cara, mudou minha vida. Eu passo pela lagoa depois do trabalho e vejo a lagoa toda parada, aquele congestionamento, e eu olho e falo: gente, não sou mais eu, que alegria. Então essa é uma das vantagens de andar de bicicleta. Andar de bicicleta faz com que a gente seja cada vez mais politicamente comprometidos com o mundo que a gente quer viver. Eu convido você a fazer essa experiência. Existem várias cidades agora com bicicletas compartilhadas. Se você ainda está experimentando, você pode usar elas. Você pode usar para deslocamentos entre um transporte e outro. Vai do ônibus para o metrô, por exemplo, e vice-versa. Pega uma bike. Faz essa experiência. Tenha essa vivência de uma nova relação com a tua cidade, de uma nova relação com as pessoas da cidade, de uma nova relação com o teu corpo como grande propulsor de energia, de alegria, de endorfina e de mudanças reais no planeta.